Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu há uns tempos prometi que ia gravar algumas sugestões de snacks ou de pequenos almoços que eu vou fazendo durante as minhas semanas, não é? E disse-vos, expliquei-vos que a maior parte das vezes eu faço um lanche que me dá para a semana toda. E que então ia acabar por demorar para trazer este vídeo, mas já consegui gravar 4 sugestões, daquelas que são as minhas favoritas, e vou compartilhar hoje convosco. Para começar, a maior parte delas são até bastante parecidas, porque é iogurte mais gelatina, de uma forma ou de outra. Tenho sempre aqui granola ou cereais, sempre assim umas coisas, mas também vos trago uma sugestão de panquecas de banana que são deliciosas. Eu sei que já não é novidade, mas eu acho que também convém trazer ideias que, apesar de já estarem um pouco repetitivas, não é? Porque na internet não falta este tipo de sugestões, por vezes nós temos tendência a esquecer-nos, então eu decidi compilar estas 4 sugestões num vídeo só e vou mostrar-vos então os meus 4 snacks barra pequenos almoços favoritos. Os favoritos do momento, porque estamos no verão, está calor, então eu acabo por fazer este tipo de snacks ou ao meio da manhã ou ao meio da tarde. De inverno, com o frio, as coisas têm tendência a mudar um pouco, mas é algo que vamos abordando mais para a frente. Agora eu vou então mostrar-vos as 4 sugestões de snacks que eu tenho para hoje, espero que vocês gostem. Na sugestão de lanche de hoje eu vou fazer umas panquecas que eu gosto muito com banana. Vou pôr aqui a bananinha nesta taça para poder triturar com a varinha mágica. Se vocês tiverem um liquidificador, podem fazer no liquidificador, é muito fácil. Vou acrescentar aqui 4 colheres de sopa de flocos de aveia. Podem usar já a farinha de aveia se tiverem. Eu vou colocar os flocos e também ovos. Agora, com a varinha mágica, eu vou triturar para fazer uma massinha e avaliar a textura. Se estiver muito líquida, acrescento mais um pouco de flocos de aveia. Se estiver muito pastosa, acrescento um pouquinho de leite. Vou fazendo desta forma. Para mim a textura ficou perfeita. Já estou aqui a aquecer esta frigideira própria para fazer panquecas. Não untei, vamos lá ver como é que vão sair. Às vezes as primeiras saem assim um bocado estranhas. Vamos ver. Nesta massa de panquecas vocês também podem pôr canela se gostarem, por exemplo, fica muito bom com a banana. Eu gosto de deixar assim mais neutro. Vou aqui baixar um pouquinho o lume e deixá-las cozinhar. Já tenho ali o meu cafezinho para acompanhar. Vou fazer o quê? Colocar apenas um fio, isto é geleia caseira. E eu vou pôr apenas assim um fio por cima das minhas panquecas. Eu fiz aquela receita, faz 8 panquecas assim médias. As outras 4 eu vou guardar para amanhã, depois é só aquecer na torradeira. Pronto, não vou pôr mais. Já tenho docinho que chegue. Podem pôr fruta, por exemplo, mirtilos, fica muito bem aqui neste tipo de panquecas, eu adoro. Mas pronto, as minhas vão ser só assim. Vamos fazer aqui um dos snacks que eu gosto agora nesta altura de calor.
Eu não sou muito fã de comer gelatina só por si, mas eu acabo por utilizá-la para fazer aqueles iogurtes de gelatina, enfim. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente, então eu vou preparar a gelatina, vou deixá-la solidificar e depois então mostro-vos o passo seguinte. Eu comprei estas da Royal, comprei de limão e de frutos tropicais, zero açúcares adicionados. Elas são mais caras do que as de marca de supermercado, que eu às vezes também compro ali na Mercadona ou assim. Simplesmente eu às vezes compro estas da Royal por causa de ter sabores diferentes. Como eu não sou muito fã de gelatinas, acabo por precisar assim de uns sabores diferentes e eu gosto muito de limão e de frutos tropicais e não consigo encontrar em marcas do supermercado zero açúcares esses sabores. Então comprei da Royal. Isto tem uma saqueta. Isto tem uma saqueta aqui dentro e tem a preparação aqui, não é? Como é óbvio. Uma saqueta precisa de 1 litro de água, então é isso que eu vou fazer. Tenho aqui água quente, tenho água fria e pronto, vamos lá. Isto não tem nada que saber, não é? Toda a gente sabe fazer gelatina em casa, mas eu vou mostrar-vos então o passo a passo deste snack. Agora que já está totalmente dissolvida, eu gosto de colocar a água fria para fazer então aqui o litro. Pronto. Ok, coloquei a gelatina no Pirex e agora vou levar ao frigorífico para ela solidificar completamente e depois mostro-vos o que é que eu vou fazer com isto. Com a gelatina pronta, eu faço então uma espécie de mousse. Eu utilizo o queijo fresco batido, mas já sabem que pode ser iogurte natural ou iogurte grego. Costumo pôr ali à volta das 120, 125 gramas de iogurte, que é natural, não tem açúcar. E depois eu ponho sempre também à volta das 150 gramas de gelatina já assim feita e sólida, tal e qual como vocês estão a ver no vídeo. Neste caso foi então a gelatina de limão e vou fazer uma espécie de mousse. Para isso eu vou utilizar a varinha mágica e vou triturar isto muito bem até ficar então uma mousse e fica mesmo com um aspecto de mousse, fica muito leve, muito fresco e muito saboroso. Vocês podem fazer isto, imaginem, depois de ter a gelatina sólida, vocês podem fazer isto e colocar em potinhos no frigorífico para depois ser só tirar do frigorífico e levar para o trabalho, por exemplo. Desta forma torna-se bastante prático e é ou então um lanche muito fresquinho para o verão. Eu gosto de colocar ou muesli ou granola, uns cereais assim para dar crocância, eu acho que fica delicioso. Como sugestão do lanche de hoje, eu vou fazer aqui um queijo batido ou um iogurte batido com frutos vermelhos. Eu gosto sempre de ter frutos vermelhos no meu congelador, acho que eles são super práticos. Então eu tenho aqui 70 gramas de frutos vermelhos congelados, que já estão aqui há uns minutinhos, então como está muito calor já estão aqui a querer descongelar. Vou usar o queijo fresco batido, que já vos falei algumas vezes, mas pode ser iogurte grego, como é óbvio, um iogurte qualquer natural.
E vou pôr aqui, e normalmente ponho sempre assim 120 gramas, mais ou menos. Pronto, já tenho aqui, vou triturar isto com a varinha mágica, vai virar um iogurte de frutos vermelhos. Se por acaso vocês quiserem fazer igual, mas não gostarem muito da acidez, porque os frutos vermelhos às vezes assim congelados são um pouquinho ácidos, podem colocar 1 grama de stevia. Eu tenho aqui estes pacotinhos de stevia que compro no Continente, mas existe noutros supermercados. Isto é 1 grama de stevia, não acrescenta calorias, então é uma ótima forma de cortarmos um pouco da acidez dos frutos vermelhos e termos um snack mais agradável, porque também precisamos, não é? Então pronto, se vocês não gostarem muito assim da acidez, podem fazer dessa forma e está tudo certo. Vou triturar com a varinha mágica. Pronto, aqui está o meu iogurtezinho, vou deixar cair aqui no prato. Vocês podem colocar mais fruta fresca, por exemplo, morangos, framboesas, mirtilos, podem pôr granola. Eu hoje vou usar estes cereais de aveia e chocolate que são da Mercadona e vou comer assim. Fica aqui então esta sugestão de snack que é muito bom. Vocês podem fazer isto com antecedência, colocar num pote, guardar no frigorífico e depois levar para o trabalho, por exemplo. A quarta sugestão é a gelatina de iogurte, que eu também gosto muito de fazer, que já falei aqui noutros vlogs, noutros vídeos, e também é super simples. Vocês, para fazer a gelatina, precisam de 500 ml de água bem quente. Eu estou a usar água que aqueci na minha chaleira e a fazer uma gelatina de frutos tropicais, que é assim um dos meus sabores favoritos, como eu já expliquei aqui no vídeo. Depois, vocês normalmente utilizam 500 ml de água fria para fazer a gelatina e esses 500 ml eu substituo por 500 gramas de iogurte natural, que lá está, como das outras vezes, pode ser então um iogurte ao vosso gosto. E assim faço esta gelatina que vai ficar bastante cremosa e bastante saborosa. É possível colocar assim em potes individuais. Eu tenho estes frascos de iogurte que comprei no IKEA já há uns anos, então eu coloco lá a quantidade que eu vejo mais ou menos necessária e depois estes frasquinhos têm uma parte onde eu consigo colocar os cereais, então quando eu saio de casa é perfeito porque consigo levar o lanche todo junto, todo no mesmo frasco. Se não, também podem fazer como eu estou a fazer no vídeo, num Pirex, colocar o vosso iogurte de gelatina para solidificar e depois sempre que vão comer vocês tiram a quantidade que querem e colocam numa caixinha se for para sair de casa ou num prato para servir e juntam os toppings que vocês mais gostarem. Pode ser fruta fresca, pode ser granola, muesli, cereais, então o que vocês realmente mais gostarem. Fica mesmo com uma textura muito agradável, porque não é aquela gelatina normal, é uma gelatina que acaba por ficar mais cremosa por causa do iogurte e, sem dúvida, é dos meus lanches favoritos agora no verão. Eu lembro-me que havia uma espécie destes iogurtes à venda aqui há uns anos, não sei se ainda existe, eram caros, mas é muito saboroso, experimentem. Então foram estas as 4 sugestões que eu gravei para vos trazer hoje. Vocês viram que temos aqui muitas vezes o iogurte, a gelatina. Então, em relação ao iogurte, eu costumo utilizar este queijo fresco batido que compro no Lidl, porque isto é assim, é super barato, isto não tem gorduras adicionadas, tem 0% de matéria gorda, vocês podem ver aqui. Também não tem açúcares adicionados, queria mostrar-vos. A lista de ingredientes dele é leite magro pasteurizado e bactérias lácteas. Vou também pôr aqui a informação nutricional. Ok. Vocês por 100 gramas têm aqui 54 quilocalorias.
Tem 8,5 gramas de proteína e é isso que me faz comprar este queijo fresco batido, que isto tem uma textura, parece um iogurte, e de sabor também, não parece nada um queijo, não tem nada a ver com queijo creme ou com mascarpone, não tem nada a ver, está bem, de sabor. É um sabor bastante neutro que funciona muito bem então como um iogurte. Eu costumo comprar no Lidl, sei que também há na Mercadona, porque também já vi lá à venda, não sei se há em mais algum sítio, e isto é bastante baratinho, 500 gramas custa ali em torno de 1,05€, se eu não estou enganada. Então, eu acabo por utilizar muitas vezes como se fosse iogurte grego, por não ter matéria gorda, não é? Por não ter gorduras adicionadas, por ter um teor de proteína um pouco mais alto. Não tem açúcar, mas vocês podem substituir isto por iogurte grego ligeiro, por exemplo, se for do vosso agrado, se vocês não quiserem consumir o iogurte grego normal, que tem mais calorias, tem mais gordura. Se preferirem o iogurte grego ligeiro, podem perfeitamente utilizar em vez deste queijo batido, também não é obrigatório ser com este produto. Simplesmente é aquele que eu tenho comprado, acho que a relação qualidade-preço é muito boa e então tenho aqui alguns pontos que a mim me interessam particularmente. Então, em relação à gelatina, eu tenho comprado gelatinas zero da Royal, mais por causa dos sabores. Eu não sou muito fã de gelatina, aliás, eu não sou nada fã de gelatina, está bem? Eu há uns anos atrás consumia muito gelatina diariamente num processo de emagrecimento e isso acabou por me trazer aqui alguma aversão à gelatina, acho que é muito essa palavra, não sou grande fã mesmo. Então eu preciso de sabores que me agradem, por exemplo, eu detesto gelatina de morango, acho que é um sabor extremamente artificial, eu não gosto mesmo, não suporto. Eu gosto de gelatinas com sabores frescos como o limão, e também gosto muito de frutos tropicais, não agrada a toda a gente, mas eu gosto. E esse tipo de sabores em 0% de açúcares acabo por encontrar mais na marca da Royal mesmo. Há gelatinas 0% de açúcar de marcas brancas, então se vocês não tiverem esta esquisitice que eu tenho a nível de sabores, podem perfeitamente comprar da marca de supermercado que vão ficar bem servidos. Agora eu tenho realmente este problema com a gelatina e então preciso de sabores que me agradem e acabo por ter que desembolsar mais dinheiro para as comprar por causa desta minha... é mesmo uma esquisitice, vá lá, eu sei perfeitamente disso. Mas se eu tenho que fazer aqui uns snacks que sejam melhores para o processo que eu estou a viver neste momento, que não é uma dieta, não é um processo de como é que eu ia dizer, é um processo de perda de peso, mas eu não estou a fazer nenhum plano, eu simplesmente estou a mudar algumas coisas na minha alimentação para conseguir chegar a um objetivo que eu tracei para mim. Desculpem que eu sei que já falei muito, mas achei que devia de colocar aqui estas explicações, porque muita gente vai-me falar que eu podia comprar então a gelatina de marca branca, muita gente vai dizer que não encontra aquele queijo fresco batido ou que não gosta por ser queijo fresco e eu quero que vocês fiquem aqui com as informações todas, acho isso importante e relevante. De resto, é isto que eu tenho feito, vocês podem fazer... Todas as receitas que eu trouxe no vídeo de hoje, vocês podem fazer no início da semana, a quantidade que dá para a semana toda. Por exemplo, a mousse que eu faço, que eu bato diariamente com a varinha mágica, uma parte de iogurte com uma parte de gelatina já sólida, não é? E fica aquela espécie de mousse. Eu faço isso diariamente porque estou por casa e tenho essa possibilidade. Mas vocês podem fazer isso no início da semana ou no dia anterior e guardar em frasquinhos ou em tupperwares assim individuais no vosso frigorífico para consumirem todos os dias. Podem perfeitamente fazer isso, não precisam de o estar a fazer na hora de consumir. O iogurte de gelatina, aquele que eu misturo, então faço a gelatina e depois, em vez de colocar a parte da água fria, coloco o iogurte. A mesma coisa eu costumo colocar em pecinhas individuais ou em frasquinhos para iogurtes e depois é só acrescentar, por exemplo, fruta fresca, granola, cereais, o que vocês mais gostarem, mas é um lanche que dá perfeitamente para vocês pegarem do frigorífico e levarem para o trabalho.
A mesma coisa com o iogurte batido com frutos vermelhos, vocês também podem fazer. Não precisa de ser só com frutos vermelhos, vocês podem fazer com polpa de manga, com polpa de ananás, podem fazer com diversas coisas. Há até essas polpas congeladas que vocês podem utilizar também da mesma forma como eu utilizo os frutos vermelhos. E é a mesma coisa, podem colocar em caixinhas, em frasquinhos, guardar no frigorífico e depois é só pegar e levar para o trabalho. As panquecas eu também costumo fazer à segunda-feira e vou consumindo ao longo da semana. Normalmente eu dobro ou até triplico os ingredientes, faço uma caixinha bem grande, guardo no frigorífico e depois aqueço na torradeira ali só 1 minutinho ou 2, coloco um bocadinho de compota, 0 açúcares ou até de geleia caseira, ou como apetecer na hora, e sirvo com um café. É isto. São as minhas 4 sugestões de hoje. Depois, mais para a frente, irei gravar mais sugestões de lanches e pequenos almoços. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem deixar ficar nos comentários, que eu vou tentar esclarecer. E muito obrigada por terem assistido a mais este vídeo. Um beijinho grande. Até ao próximo. Tchau!